Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, diz assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o que falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão, e levantando-se foi a Siló, e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois seus olhos haviam cegado por causa da sua velhice. O Senhor, porém, dissera a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te exaltei no meio do povo e te constituí príncipe sobre o meu povo, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. Todavia, não tem sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que te trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei a Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o estéril, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu, porque o Senhor o disse. Levanta-te, pois, vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo o Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só entrará na sepultura, porquanto dos da casa de Jeroboão só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão nesse dia. E agora, que será? Ferirá o Senhor a Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus azerins, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Amém, irmãos? Podem sentar com a graça de Deus. Ao contrário do que se costumeiramente fala, né? Esse não é um texto muito conhecido, né? E os pregadores pregam muito nos textos conhecidos porque não leem a Bíblia, né? Só se detém ali naqueles textos clássicos. A gente também prega, né? Mas não se tem uma profundidade na palavra de Deus, tornando pregadores seletivos, que só olham a parte agradável. E esse texto é um texto um tanto quanto indigesto, porque vai trazer o juízo completo de Deus contra a casa de Jeroboão. Jeroboão, ele era um servo, ele era um escravo.
quando Salomão ele peca e se distancia do Senhor, o Senhor manda Aías até ele e fala: olha só, o negócio vai ficar ruim para você. Ele pega ali a capa, corta ela em 10 pedaços, 12 pedaços, e fala: ó, 2 pedaços vai ficar com a casa de Davi, por amor a Davi. 10 vai dar para o teu servo. E pega e dá os 10 pedaços para o Jeroboão. E Jeroboão, ele sai literalmente do nada. Ele nem, pelo menos a Bíblia não relata, né? Que ele foi ali crescendo, sendo notório. Não. Igual José, por exemplo. José era escravo e escravo virou ali líder da casa de Potifar. Depois de líder da casa de Potifar, teve todo aquele problema lá, que ele foi para a prisão, aí tornou-se líder da prisão e foi ali crescendo, tomando uma notoriedade, sendo ofuscado e tomando outra notoriedade. Jeroboão, não. Jeroboão falou: irmãos, aonde? Vai ser rei, porque eu estou rejeitando Salomão. E ele assume. Só que ele assume o reinado, e quem deu a ele o reinado? Foi o Senhor. Só que ele não crê nisso de uma forma verdadeira. Inclusive, João vai falar que não amemos o Senhor apenas de palavras, mas em obras e em verdade. Ou seja, pratique e viva aquilo que tu diz crer. Pratique e viva aquilo que tu diz amar. Jeroboão não foi assim. Ele começou a se preocupar. Por quê? Jerusalém estava lá com Roboão, que era o filho de Salomão. O povo tinha que ir adorar onde? No templo. Eles tinham que ir para lá. Então, as 10 tribos que estavam com Jeroboão ainda seguiam para o templo. Isso está no capítulo 12 de 1 Reis. Ele fica preocupado, ele fala: ué, o povo está indo para lá, logo, logo, eles vão ter Roboão como rei, e não mais a mim. Eles vão ter que ir para lá para adorar, para sacrificar, para oferecer louvores a Deus, e eles vão se esquecer de Jeroboão, vão lembrar só de Roboão. Roboão é o filho de Salomão. Aí ele fala: eu vou botar aqui 2 altares, para que eles venham aqui me adorar. Sabe aquela história que os antigos falavam? Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Não dá para falar mais isso hoje, né? Como é que tem que falar? Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Mesmo que ela seja distante. Não está aí a irmã Célia, que vem todo domingo lá do Santo Cristo? Se sacrifica. Não é fácil, mas vem. Hoje o Márcio teve que vir de Nilópolis. O Emanuel ali, com um olho meio fechando, o outro meio aberto, cansado, veio direto da escola. Por quê? Porque a gente não pode mais se dar o luxo de ir adorar no lugar mais perto, por conta da apostasia que vamos vivendo. E foi exatamente o que Jeroboão tentou fazer e fez. Ao invés de ele se preocupar que o povo, e se alegrar que o povo ainda estava buscando a Deus, não. Ele falou: eu tenho que prender o povo porque eu tenho que manter o poder. Eu tenho que manter a minha autoridade. Eu tenho que manter a minha visibilidade e a minha fama. O que é que eu faço então? Eu vou prender esse povo aqui, eu vou botar altares aqui, mas o povo vai entrar por idolatria. Isso vai acender a ira do Senhor, não importa, desde que eu tenha o poder, desde que eu permaneça no reino. Foi isso que Jeroboão falou em outras palavras. E ele assim o fez. E foi se desviando. Capítulo 13 tem aquele episódio do profeta velho, com o profeta que Deus estava usando, que nós chamamos de profeta novo. E depois desse episódio, o filho de Jeroboão adoece. E Jeroboão fica muito preocupado. Devia ser uma doença bem grave. Ele vira para sua mulher e fala: olha, vai lá até o profeta Aías, mas se você for identificada como a mulher de Jeroboão, vai dar ruim. Vai lá e bota um disfarce. Vai lá, mas não vai como a mulher de Jeroboão, vai como uma mãe que tem o seu filho doente. O que será que se passava na cabeça desse homem?
tentando enganar o próprio Deus. Ele deve ter pensado, aí já está meio velho, a visão já não funciona direito. Lá atrás Jacó enganou Isaac, né? Que estava com pouca visão também. A gente vai conseguir enganar ele, vai lá. Ninguém engana Deus, irmãos. Ninguém engana o Senhor. A mulher de Jeroboão entra, ou melhor, antes de entrar, quando ela bota os pés, o que Aías fala? Entra a mulher de Jeroboão. Ela disfarçada, ele mesmo sem ver, com os olhos naturais, mas Deus é que guiava ele. Deus é que falava com ele. Foi Deus que mandou ele ordenar Jeroboão como rei da casa de Israel. E ele sabia que aquela mulher iria lá, porque o Senhor tinha avisado. E o Senhor fala, quando ela entrar lá, tu vai falar assim, assim e assim. Queridos, de onde Deus nos tirou? Deus nos tirou debaixo das mãos do diabo. Deus nos tirou do mundo. Deus nos tirou da escravidão do pecado. Nós estávamos mortos em delitos e em pecado. Nós estávamos a caminho do inferno. E Ele nos trouxe para o reino da sua luz. E Ele nos trouxe para a sua presença. E Ele nos trouxe para a sua graça. Querido, o que mais a gente quer? Ele não só nos salvou, Ele só não nos deu graça, mas Apocalipse vai revelar que Ele nos fez reis e sacerdotes, irmãos. Olha o nível que chegamos. Vivemos em um reino sacerdotal, o que mais vamos querer? Mas ainda assim, a gente insiste em alguns vícios. A gente insiste em alguns pecados. E o pior, a gente vem para o culto, coloca uma capa, coloca um disfarce e finge ser o que nós não somos. E fingimos viver uma vida que não temos. Na igreja não, na igreja eu sou um homem de Deus. Na igreja eu sou pastor, sou pregador, sou ministro de louvor. Na igreja eu sou respeitado porque eu falo em línguas. Eu sou respeitado porque eu entrego profecia, revelação. Na igreja todo mundo me respeita. Mas o teu pecado está aí oculto. Ele achou que por Aías, que chegou e falou, olha, você agora é rei sobre a casa de Israel, que Aías não ia ter peito, mas para virar para ele e falar a verdade. E Aías lembra ele e fala, olha só, tu não te lembra de onde Deus tirou o teu marido, mulher de Jeroboão? De onde Deus te tirou? Ele era um escravo, não tinha perspectiva de vida, e mesmo assim tu entra na presença de Deus, tu entra, no caso, na minha presença, tentando me enganar. Pois saiba que o juízo vai ser sobre toda a casa de Jeroboão. Não vai ficar um só. Não vai restar um, simplesmente porque aquela mulher tentou enganar o profeta. Quando você vem vestindo uma capa, tentando enganar os homens, Deus está vendo tudo. O pior não é pecar, você sabia disso? Porque todos pecaram, irmãos. Não é o que está escrito? Está escrito. Todos pecaram. O pior não é pecar. O pior é tentar esconder o pecado. Eu vou te dar um exemplo. Houve um rei poderoso, grande. Ele era segundo o coração de Deus. No tempo que os reis iam para a guerra, ele não foi. Ele ficou descansando, levando a vida, tranquilão. Foi para o terraço, olhou para o lado, viu uma bela mulher. Desejou aquela mulher, se deitou com aquela mulher. Quem é esse homem? Davi. Só que ele não vai e confessa o seu pecado, pede perdão a Deus. Não, o que ele faz? Eu tenho que dar um jeito
de fazer o marido dela entender que ele é o pai da criança que eu gerei nela. Traz Urias, faz ele se deitar com a mulher, persuade ele, embebeda ele, mas ele vai? Não, porque ele sim era um homem honrado, diferente do que Davi estava sendo. Urias fala, não, agora eu vou lá para a guerra, eu não posso deixar os meus companheiros lá, lutando pelo meu povo, e eu aqui vivendo bem bom com a minha mulher, eu vou para lá. E ele mesmo leva a carta, que era a sua sentença de morte, enviada por Davi. Ele entrega a carta para Joabe, Joabe vem e fala, bota Urias na frente da batalha. Urias vai, luta, batalha, peleja e morre. Vem Natã até Davi, o profeta, e fala para ele assim, olha só, a espada não sairá da tua casa, porque o teu pecado foi transpassado. O teu pecado, a consequência dele vai te perseguir. Você matou um homem, é a cordeirinha, lembra da parábola? Lembra? Que Natã conta para ele, olha, tinha um homem que tinha muitas posses, mas o seu vizinho tinha uma cordeirinha. Ele fez e aconteceu, pegou a cordeirinha e matou. Aquele homem tinha uma coisa só e ele matou a cordeirinha. Aí ele pergunta a Davi, qual a sentença desse homem? Ué, ele precisa restituir 4 vezes mais. Agora conta comigo aqui. Filho de Davi e Batseba, o primeiro, o que aconteceu com ele? Morreu. Absalão, o que aconteceu com ele? Morreu. Aminon, o outro filho de Davi, o que aconteceu com ele? Morreu. Adonias, o filho de Davi, o que aconteceu com ele? Morreu. Ele teve que restituir com a vida dos seus 4 filhos, porque o pecado foi transpassado. Qual foi o primeiro a morrer na casa de Jeroboão? O filho. Não pense, irmão, que quando você entra na presença de Deus, você vem para a igreja, você vai orar, você vai buscar a Deus com uma capa, com uma hipocrisia, sendo hipócrita, como um ator, um personagem, vivendo o que você não é. Não pense que o teu pecado vai só te perseguir, que a consequência vai vir só sobre você, vai afetar pessoas ao teu redor também. Por isso que lá em Atos fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando buscamos a Deus, existe uma grande probabilidade da nossa família ser alcançada, mas quando nós recuamos, existe também uma chance da nossa família ser afetada. Foi o que aconteceu aqui com Jeroboão. Foi o que aconteceu com Davi. Um juízo completo. E não ficou um da casa de Jeroboão para contar a história. Ele persuade o povo. Ele leva idolatria para o povo. Ele não aceita que ali não era o lugar da adoração. O próprio Jesus fala, o lugar para adoração era lá em Jerusalém. Porque a salvação vinha dos judeus. Jesus não fala que o local da adoração era lá, mas que eles sabiam como adorar. Eles entendiam isso. Nós temos que entrar na presença de Deus no culto, com o coração correto, com o coração devoto, com o coração sincero, sem cera, sem máscara, sem hipocrisia. Não tente esconder o teu pecado diante de Deus. Aqui não é catolicismo romano, você não tem que vir aqui confessar nada para mim, irmão. Você não tem que fazer isso, mas você tem que abrir o teu coração diante de Deus. Senhor, pequei, Senhor. Errei, falhei. Eu fui contra ti, eu fui contra a tua palavra, Pai amado. Mas me perdoa. Me perdoa, cura minha alma, cura o meu espírito, porque senão o teu pecado vai te perseguir. E quando o pecado e o juízo se encontram, irmãos, é assustador. Sabe por que veio um castigo tão grande para Davi? Um castigo tão grande para Jeroboão?
além deles serem líderes e reis, e isso pesa, mas é porque muito foi dado a eles, irmão. Foi dado ouro para eles. Eu não estou falando só do ouro, o dinheiro. Eu estou falando da preciosidade. Irmãos, você tem noção do que é receber o ensinamento da palavra? Você tem noção do que é poder orar e buscar a Deus em igreja? Você tem noção do que é ter uma família, não de sangue, mas uma família espiritual? Você tem noção do que é ter andado em trevas e mesmo sem merecer hoje andar na luz? Você tem noção do que é estar morto em delitos e pecados e mesmo sem merecer estar vivo e vivendo a presença de Deus hoje? É o maior dos privilégios, irmãos. E mesmo assim, a gente se insiste em negar, pecando e pior, mascarando o pecado. Não seja assim. Seja sincero. A nossa geração, ela vive à base de mentira, irmãos. Ela vive à base de hipocrisia. Inventam como deve ser o casamento. Mudam qual é a composição do casamento. Já falei para a igreja. Lá, o pessoal do olho puxado, já teve gente que se casou no papel com personagem de desenho. Querido. E agora tem a onda do bebê boneco, né? O bebê, como é? Reborn. Amados, cumpre-se Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai daquele que diz ao certo é errado e ao errado é certo. É a hipocrisia. É usar a capa. É no culto da ceia, vir aqui e se derramar na presença de Deus. Mas chega na segunda, não busca Ele. É vir aqui na reunião de oração e dizer ter sentido a presença de Deus na segunda-feira, mas na primeira oportunidade, na terça, nega Ele. É vir para o culto de quarta e louvar, engrandecer o nome do Senhor, glorificá-lo, ouvir uma palavra e dizer, agora minha vida vai mudar. E chega na quinta-feira, continua a mesma coisa. É sair para evangelizar no sábado, irmãos. Só que durante a semana, tu tem o teu familiar que não conhece Jesus, tu tem o teu cliente que não conhece Jesus, tu tem o teu amigo que está a caminho do inferno e tu não fala de Jesus para ele. É chegar aqui no domingo, aprender mais de Deus, sobre os seus atributos, aprender sobre o Sermão do Monte. É estar na escola bíblica e falar que é maravilhoso, mas em casa não abre a Bíblia para estudá-la, irmãos. Nós não podemos ser como Jeroboão e nem como a mulher de Jeroboão. Tira essa capa, arranca fora e fala as tuas fraquezas para Deus antes que o juízo completo venha sobre você e sobre a tua casa. Olhe para Ele, nele tem misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, mas o juízo será sem misericórdia. A quem muito é dado, muito será cobrado, irmãos. Muito será cobrado, então olhe para Ele. Derrama o teu coração diante dEle, Senhor, eu recebi demais. E eu quero, meu Pai, te agradecer por isso, em verdade. Vamos ficar de pé.